Olá pessoal, boa noite. Aqui quem fala é o professor Paulo Lippel e hoje a gente vai falar um pouquinho do ciclo de vida de um projeto. Todo projeto ele tem etapas que ele pode ser dividido e conhecer essas etapas, essas fases que são normalmente sequenciais de uma forma geral em todos os projetos é muito importante. E eu vou estar mostrando para vocês aqui um pouquinho de o quão é importante as características que esses projetos têm e conhecer esses ciclos de projeto. Então, como a gente pode ver aqui na tela, todo e qualquer projeto pode ser subdividido em determinadas fases de grupos de processos, certo? Essas fases são conhecidas como ciclo de vida de um projeto. E como está dito aqui, o ciclo de vida de um projeto ele pode ser dividido em um conjunto de fases normalmente fixas para todos os tipos de projetos, contendo uma série de passos principais dos processos. Então, assim, basicamente qualquer projeto, seja um projeto público de uma cidade, de um governo, um projeto da tua empresa, um projeto pessoal que você tem, ele pode ser dividido em um conjunto de fases. E você vai ver que não é complicado entender essas fases porque elas são muito lógicas, né? Elas são muito fáceis de serem entendidas e você vê o quão é importante conhecer cada fase e a sequência delas. Porque conhecer essa sequência de fases vai nos mostrar necessidades e pontos críticos que temos que analisar e nos atentar para cada fase desse projeto. E aqui, como está dito no texto, essas fases podem ser divididas em estágios, etapas específicas, dependendo da natureza de cada projeto. Por exemplo, se eu tenho um projeto pessoal de comprar um carro, as fases podem ser iguais a um projeto social de um governo. Entretanto, os estágios, como eu vou alcançar os objetivos determinados, podem ser diferentes e vai variar dependendo da natureza do projeto. Beleza? Então, quais são os benefícios que nós temos de conhecer as fases e o ciclo de vida de um projeto? Em primeiro lugar, a correta análise do ciclo de vida de um projeto é capaz de determinar o que foi ou não feito pelo projeto. Se eu conheço as fases de um projeto e sei identificar em que fase esse projeto está, de fato eu vou entender. Será que eu já terminei essa fase? Será que eu já posso avançar para a próxima fase? Se eu avançar para a próxima fase e deixar de ter cumprido a fase anterior, quais vão ser os prejuízos? Quais são os riscos que eu estou assumindo? Isso é muito importante, porque às vezes a gente avança uma etapa sem ter terminado, sem ter concluído a fase anterior, e isso lá na frente vai fazer falta. E aí a gente se arrepende, ou a gente não consegue completar o projeto e não tem sucesso no nosso projeto, então é muito importante. Em segundo lugar, como benefício, se a gente conhecer as etapas desse projeto, é fácil de avaliar se o projeto está progredindo ou não, se eu estou conseguindo alcançar os objetivos que eu estabeleci para esse projeto, né? E também ele permite que seja indicado qual é o ponto exato que o projeto se encontra. Como eu já disse, a gente consegue identificar em que fase do projeto a gente está, né? Para a gente não ficar perdido. Às vezes um projeto muito grande. Eu dou sempre o exemplo para os meus alunos um projeto de um casamento. O casamento é um típico exemplo de um grande projeto, porque ele tem várias frentes. O casamento você tem que pensar nos convidados, pensar na comida, pensar na música, pensar na bebida. Existem várias fases dos projetos dentro de um casamento. Então é muito fácil você estudar a matéria de gestão de projetos pensando num casamento. Eu sempre dou esse exemplo e a gente vai estar sempre trabalhando e vocês vão estar sempre acompanhando junto comigo essa questão do casamento. Durante o ciclo de vida, diversas considerações em relação ao projeto podem ser feitas, mas as principais delas são: as características do projeto tendem a mudar com a conclusão de cada fase do projeto. Então, conforme eu vou concluindo as fases de um projeto, as características desse projeto ele vai mudando, porque conforme eu avanço, nós vamos chegando ao fim do projeto e características, os recursos que eu estou utilizando vão mudar. Isso a gente vai ver ao longo das aulas que vocês forem estudando. Outra coisa que a gente observa é que a incerteza relativa aos prazos e custos
tende a diminuir ao término de cada fase. Ou seja, conforme eu vou avançando na execução de um projeto, eu vou tendo menos incerteza, porque eu vou tendo mais condição de avaliar o terreno, de avaliar o avanço que eu tive desse projeto. Porque quando a gente está no início de um projeto, a incerteza é muito grande. Ainda não construí nada, eu não concluí nenhuma fase, então o risco de não dar certo, ou de alguma fase lá na frente eu identificar outras fases que terão que ser abertas, é muito grande. Então, essa é uma característica que a gente tem que sempre ter em mente. Conforme o tempo passa, os riscos e as incertezas diminuem. Beleza? E agora vamos lá para as características do ciclo de vida de um projeto. Existem algumas características que é importante que a gente saiba. Nós que seremos administradores, vocês que serão administradores, né? E vão lidar com projetos ao longo de toda a sua vida, é importante que você conheça essas características. Em primeiro lugar, todo projeto no início, ele tem um potencial de agregação de valor. O que significa isso? Significa que quando eu estou começando um projeto, olha esse gráfico aqui, ó, bem nessa fase. Essa linha aqui de baixo, ela mostra o tempo. Aqui é o início, tempo zero, e conforme o tempo vai passando, por exemplo, em anos, cada risquinho fosse um ano, conforme os anos vão passando, o tempo vai passando, a possibilidade de eu adicionar valor na execução desse projeto é muito pequena. Vou dar o exemplo da Copa do Mundo. Quando o Brasil foi eleito pela FIFA sede da Copa do Mundo, e ele iniciou o projeto Copa do Mundo aqui, o planejamento, a definição da cidade sede, a construção dos estádios, a possibilidade do Brasil fazer uma Copa show, uma Copa top, uma Copa tecnológica, que tudo fosse atendido, as necessidades do público, a capacidade hoteleira para atender os estrangeiros que virem ao Brasil, era muito grande, vocês concordam comigo? Por quê? Porque ele tinha muito tempo e ele poderia fazer muitas coisas. Conforme o tempo vai passando, o potencial de adicionar valor vai diminuindo. Por exemplo, se a gente olhar aqui onde eu estou com o cursor, o potencial do Brasil adicionar algum valor, ou seja, agregar valor na entrega do produto, que seria a Copa do Mundo, um país preparado em transporte, saúde e segurança, era muito baixa, porque faltava muito pouco tempo para começar a Copa. Então, esse exemplo da Copa do Mundo é um exemplo muito fácil da gente entender essa característica, que ao mesmo tempo que o projeto vai evoluindo, o potencial de eu adicionar valor a ele vai diminuindo também. O tempo aumenta e o potencial de eu adicionar valor diminui. Beleza? A segunda característica do ciclo de vida de um projeto é o custo das mudanças ou correções. O que significa isso? Significa que conforme o tempo vai passando, quando eu vou pensando em mudanças no que foi anteriormente planejado, isso vai gerando custos maiores. Vou dar um exemplo da construção de uma casa, como se fosse o projeto, a construção de uma casa. Antes de construir a casa, foi pensado o tipo de piso que ia se colocar nessa casa, a cor da tinta, e isso acarretou em diversas consequências. Você verificou quanto custaria esse tipo de piso que você pensou. Por exemplo, um porcelanato ou um piso de cerâmica. Se foi definido que seria um piso de cerâmica, que é mais em conta, o custo do piso de cerâmica foi planejado. E se você observar o gráfico, conforme o tempo for passando, a possibilidade de você poder procurar, ter tempo para negociar com um fornecedor um piso de porcelanato, que você tomou uma decisão que mudaria o tipo de piso da casa, diminuiu. Você não tem mais tempo de pesquisar, procurar. Isso pode acabar gerando um custo maior. Então, é característica do ciclo de vida de um projeto. Conforme o tempo passa, você tem que os custos de uma mudança são maiores, beleza? Eu vou parando por aqui e já já a gente começa a gravação do nosso segundo vídeo.